Se você já leu o livro de Atos dos Apóstolos, você deve estar lembrado da história de Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade e após terem vendido, mentiram para Pedro sobre o valor do dízimo correspondente a esta venda, tá? E por isso tiveram morte súbita. Interessante que este acontecimento é descrito por algumas pessoas como algo de fácil assimilação, mas para outros é um acontecimento que ainda hoje é difícil de ser digerido. Afinal, a causa mortis alegada foi uma simples mentirinha. Por isso, essas pessoas acreditam que o castigo foi demasiadamente exagerado. Na verdade, foi um retrocesso às antigas leis de Moisés. Por isso, encontra-se distanciado das palavras de amor e perdão de Jesus Cristo. E você? O que pensa sobre isto? Teria sido esta uma sentença exagerada? Ananias e Safira tiveram negligenciadas as oportunidades de arrependimento que os conduziriam à restauração dos direitos à dignidade? Pense sobre isso e seja bem-vindo ao canal Escritura Comentada. Vamos lá, então. Eu escolhi para compartilhar com vocês, de olhos nas experiências de Ananias e Safira, 3 exemplos de como bons membros da igreja retêm uma porção do que não lhes pertencem e assim impedem sua alma de viver maior consagração. Então vamos lá. 1. Certa pessoa realiza grandes trabalhos sociais, visíveis a todos, todos observam, todos elogiam. É um grande exemplo em sua comunidade. No entanto, na igreja, essa pessoa negligencia as responsabilidades. Ele constantemente procura desculpas para não desenvolver a designação que lhe foi atribuída. Ele não vai ao templo com a frequência necessária. Negligencia sua pesquisa genealógica. Se coloca à parte das campanhas de emissão dos cartões de ordenanças. Não se dedica ao estudo diário das Escrituras. Mas esta é uma pessoa que poderia ser nascida espiritualmente de Deus. Poderia ser alguém que recebeu sua imagem em seu semblante. É alguém que poderia ter experimentado uma poderosa mudança em seu coração. Exemplo 2. É o exemplo de um pai honrado, envolvido nos cuidados seculares de sua família. Ele é gentil e bondoso com os familiares. Porém, negligencia os seus cuidados e necessidades espirituais, que são característicos de alguém que segue a Jesus Cristo, a quem somos instruídos a imitar. Com um pouco mais de esforço, esse pai faria uma grande diferença na vida de seus familiares. O 3. Este último exemplo trata-se de um missionário retornado. Os missionários retornados, sempre eles, hein? Esse missionário tem habilidades aprimoradas enquanto servia uma honrosa missão. Agora que ele está de volta para casa, a sua preocupação principal é o sucesso de uma carreira profissional. Ele é extremamente atarefado e acaba assumindo uma postura de acomodação em relação às coisas deste mundo. Por isso, ele renuncia à sua primeira diretriz, que é a construção do reino de Deus,
E em vez disso, o seu principal objetivo passa a ser a construção de seu próprio reino, relegando a plano inferior os projetos de Deus. Bastaria apenas uma pequena correção de curso para que uma grande diferença acontecesse em seu futuro. Essas situações que eu apresentei, elas apontam para o pecado de omissão, tá? E sobre este pecado, o Elder James E. Faust diz, tá? Aspas para o Elder Faust. Sinto que alguns dos nossos maiores pecados são os pecados de omissão. Uma vez que os pecados celestiais são deixados para trás e daí em diante evitados, o foco recai cada vez mais sobre os pecados de omissão. Essas omissões significam uma falta de qualificação plena para o reino celestial. Somente uma maior consagração pode corrigir essas omissões, que têm consequências tão reais quanto os pecados de comissão. Não importa se você deixou de fazer o certo ou se fez o errado, você é culpado. Muitos de nós, portanto, têm fé suficiente para evitar os principais pecados de comissão, mas não é suficiente para sacrificar suas obsessões distrativas ou para se concentrar nas omissões. Mas nós estamos falando de Ananias e Safira, né? Vocês lembram? Então, quando eles venderam os seus bens, eles retiveram parte do dinheiro que haviam se comprometido a doar. Entenda que nossas obsessões são como posses. Sendo assim, seja o que for que já tenhamos doado, a última porção é a parte mais difícil de ceder. Não é assim contigo? Algumas pessoas consideram aceitável fazer a doação parcial. E até consideram um ato louvável, né? Eles dizem, melhor doar uma pequena parte que não doar nada. Mas é preciso entender que em se tratando dos dízimos e das ofertas, uma doação parcial se assemelha ao sacrifício do Velho Testamento, onde o cordeiro tinha um defeito físico ou tinha uma mancha. Este é um sacrifício defeituoso. E ainda existem aqueles que tentam justificar sua desonestidade para com Deus, dizendo, é que eu já doei muito para a caridade. Eu ainda preciso desse valor para meu uso. Como se isto justificasse sua falta de fé e desobediência. Ananias e Safira. A história deles, ela sempre impactou muito forte em mim, no tocante à importância de ser honesto com aqueles que representam o Senhor. Quando nós mentimos para um bispo, e por coincidência eu sou um, né? Ou um presidente de estaca, estamos naquela situação que Pedro classificou como mentindo para o Espírito e para o Senhor. Eu não estou sugerindo que aqueles que mentem para os líderes da igreja serão mortos, tá? Eu não estou dizendo isso. Mas digo a vocês, com firme convicção, que sérias consequências surgirão em suas vidas em algum momento da jornada terrena. É especialmente grave mentir para um líder da igreja quando se deseja entrar no templo, por exemplo, devido à natureza sagrada e especial do templo. O Senhor fica verdadeiramente ofendido quando aqueles que não são dignos entram em sua casa sagrada. Não há como entrar indignamente no templo e sair de lá impune.
pode até entrar, mas impune não vai sair de lá. Alguma coisa rompeu, alguma coisa vai morrer. Nos dias em que vivemos, aqueles que se encontram em estado de desonestidade não morrem como Ananias e Safira, mas algo dentro deles morre. A consciência sufoca, o caráter murcha, o autorrespeito desaparece e, finalmente, a integridade falece. Em Doutrina e Convênios, o Senhor prometeu aos bispos e outros líderes que lhes seria dado discernir todos esses dons, para que ninguém haja entre vós quem, sem ser de Deus, professe tê-los. E novamente disse: as que não são puras e que se disseram puras serão destruídas. Voltando a Ananias e Safira, vamos ponderar aqui. Por que o Senhor foi tão severo nesta punição? Por que não foi dispensada a Ananias e Safira a mesma misericórdia que Jesus Cristo demonstrou para com a mulher adúltera? Teria sido o pecado deles tão maior assim? A resposta para estas perguntas, elas são encontradas no Antigo Testamento, tá? Vocês devem lembrar do homem que foi encontrado catando gravetos no dia de sábado. Ele foi levado à presença de Moisés para receber sua punição. Porém, o Senhor disse a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do acampamento. Observem que não foi Moisés quem determinou o castigo, mas sim o Senhor. Da perspectiva humana, esta punição pode parecer terrivelmente dura e cruel. Mas de minha parte, eu prefiro acreditar que existe uma razão além daquela que meu consciente mortal e limitado pode absorver. Esta história é muito parecida com a de Ananias e Safira e nos ajuda, mesmo sem entender, a aceitar os castigos do Senhor. Não sei, exceto que o Senhor mandou. Lembre disso, tá? Embora algumas pessoas descartem o Antigo Testamento por causa de histórias como esta, né? Há muito a aprender com estes escritos. A lei de Moisés, lembrem-se, era uma lei nova para os filhos de Israel. Após essa lei ser entregue, o Senhor foi muito rígido no tocante às punições contra os infratores. A intenção ali foi ajudar os filhos de Israel a entender que o Senhor levava esses novos mandamentos muito a sério. Eles tinham que entender que aquilo não era brincadeira. Não podia ser diferente. A lei não seria ignorada ou desrespeitada sem que houvesse consequências. A Escritura é bem clara quando diz: a alma que fizer alguma coisa com altivez será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Este princípio ele foi aplicado a Ananias e Safira. O Senhor acabara de apresentar a lei da consagração. Barnabé foi até os apóstolos e fez voluntariamente a doação correspondente. Era assim que a nova lei deveria funcionar. Mas então qual foi o erro de Ananias e Safira? O erro do casal foi violar a lei da consagração. Eles agiram igual aquele violador do sábado. Seus pecados não podiam ser tolerados porque outros membros poderiam seguir seus passos iníquos e isto
minaria o princípio da consagração. Por esse motivo, Ananias e Safira se tornaram um exemplo. Suas punições não aguardaram o pós-morte, elas vieram imediatamente. E o resultado foi o grande temor que se apoderou de toda a igreja. Eu acredito que isso foi precisamente o que o Senhor esperava que acontecesse. Nós aprendemos com o estudo das Escrituras que o Senhor tem uma política de pague agora ou pague depois, em relação aos pecados impenitentes. Raramente nas Escrituras o Senhor exigiu a parte que diz, pague agora. Mas quando ele faz esta cobrança, as consequências geralmente elas são trágicas. Sabendo que o Senhor é rigoroso quando impõe a punição imediata, o que isso nos diz sobre o que podemos esperar de sua política pague depois? Acerte tuas contas agora. Depois elas podem ter muitos juros embutidos, podem se tornar mais caras. As Escrituras nos dizem que podemos esperar sofrer assim como eu sofri, sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo quanto no espírito. Pensa bem nisso, pensa bem. Sobre esse tipo de dor, o profeta Alma registra: mas fui atormentado pelo tormento eterno. Me vi atormentado pelas penas do inferno. A simples ideia de entrar na presença de meu Deus atormentava-me a alma com inexprimível horror. Aceita. A história de Ananias e Safira é surpreendentemente dramática. Ela trata de coisas de retidão que certamente são aplicáveis a todos que seguem o mesmo caminho escolhido por eles. O exemplo de Barnabé indica um estado de espírito saudável, sem reservas. Ele vendeu suas terras e deu o valor total, com honestidade. Ele simplesmente e sinceramente fez o que estava em sua mente e coração. Lembre-se, sacrifício pela metade, um dízimo pela metade, é um sacrifício defeituoso. Você está sacrificando um cordeiro com perna quebrada ou com manchas ao Senhor. Pensa nisso. Quanto a Ananias e Safira, o estado de espírito era mais ou menos este. Vamos lá. Eles, sim, nós acreditamos, queremos pertencer a essa comunidade de santos, mas iremos apenas em parte, só a metade. Pedro não saberá a diferença. Então nós vamos reter um pouco para nós mesmos. Eles racionalizaram que não havia problemas em ser desonesto, desde que ninguém soubesse. A honestidade não pode ser comprometida, meu irmão. Ser ou não ser honesto é algo que requer o consentimento total e livre da mente de cada um. Pessoas que trilham o caminho escolhido por Ananias e Safira, embora não morram de repente, certamente receberão a mesma recompensa que lhes foi dada, a menos que se arrependam. 10 não é 5. 10 não é 9. 10 não é 9,999. 10 é 10.